Oi, gente! Hoje eu decidi fazer um vídeo falando um pouquinho sobre ser mulher e ser musicista. Esse é um tema que sempre atravessou a minha escolha como musicista e por causa do 8 de março, né, agora de 2021, eu decidi falar sobre isso e eu trouxe a Melissa, que também é musicista, para falar sobre isso, para trocar um pouco as nossas experiências, como ser mulher impactou a nossa carreira como musicista, falar sobre os desafios, mas no final principalmente também dar dicas para mulheres que queiram sair do armário e se assumir como musicistas, viver como musicistas, produzir e que também ganhar dinheiro como musicista, porque essa é uma parte importante também da nossa escolha de carreira como musicista. Então, obrigada, Melissa, por ter aceitado falar sobre isso. De nada. E eu pensei em começar falando sobre a síndrome de impostora, que é quando a gente se percebe artista, mas de alguma forma a gente não consegue validar nada do que a gente faz como legítimo. Então, sei lá, eu escrevo um poema e eu acho, isso não é bom o suficiente. Tudo que a gente faz parece que é um pouco amador. Nada parece que é bom o suficiente. E por outro lado, quando a gente vê a educação que os homens, por exemplo, receberam, eles se sentem muito mais livres para experimentar e para mostrar isso, né? Seja nas redes sociais, seja para uma amiga, para uma namorada, para a mãe, para o pai. E parece que nada do que a gente faz legitima a gente como artista. E essa síndrome do impostor é muito engraçado porque eu dava oficinas de poesia e eu sempre perguntava se quem escrevia, né? E todas as mulheres levantavam a mão. E eu ficava assim, poxa, todas as mulheres aqui escrevem, mas geralmente quando eu perguntava, e quem publica? E quem já publicou algum livro? Tipo, quase nenhuma, uma ou duas. Eu falava, cara, essa estatística é muito bizarra, porque todas as mulheres estão escrevendo, mas pouquíssimas estão publicando. E muitas por medo da opinião, da validação, do julgamento. Então eu acho que muito tempo na minha vida, eu toco violão desde os 12 anos, mas eu só fui me assumir como musicista, tipo, ano passado, sei lá, ano retrasado. Isso é muito louco, eu passei, sei lá, mais de 15 anos no armário como musicista, né? Sem conseguir falar sobre isso abertamente, sem conseguir me colocar como compositora, como cantora, como instrumentista. E sempre que eu me colocava, eu tinha que estar atravessada num espaço por algum homem que me validasse. Seja um namorado, seja um produtor, seja um amigo. Eu, Carolina, precisava, mas dentro daqueles espaços também eram como se eles fossem a mediação entre eu e a sociedade. E aí quando eu sou apresentada a essa sociedade através desse olhar masculino que vê potencial em mim, aí tudo bem me ouvir, me escutar. Quando tem a validação do outro, aí pode fazer, pode publicar. Eu acho que é muito uma coisa que eu senti por mim, mas depois falando com vários instrumentistas, cantores, é uma coisa de atingir a perfeição. Eu não posso mostrar até chegar perfeitinho, né? Não sei, eu acho que é uma coisa de sociedade, educação, o homem mais tipo, eu vou mostrar e pronto. Se não gostar, não gostar. A gente está mais na coisa de, não, tem que ficar bem bonitinho, bem perfeito e tal. E isso que acaba sendo uma coisa que não devolve a criação, porque a gente sempre espera chegar numa perfeição que não existe. E como tu pode te aperfeiçoar se tu não mostra para os outros? Porque é isso, a gente fica na nossa bolinha assim, tentando, criando, chegando numa perfeição e acaba não mostrar para ninguém. E para mim um dos primeiros passo que me fez me afirmar como percussionista é de começar a mostrar para os outros. E eu tava com muita vergonha, eu falava quase desculpa, tipo, não tá bom. Eu avisava antes, não tá bom, mas eu tô tentando. E a pessoa dizia, não, mas tá tudo bem. Mas a gente tá sempre com medo, é um medo de ser julgado, de ser ruim, enfim. E isso foi um grande passo para mim. E também vai começar a mostrar. E o passo maior foi dizer, eu sou percussionista. Sabe, botar eu sou, o verbo ser, tipo, eu sou uma coisa. Eu acho que isso foi muito importante pra mim também. Me assumir compositora, me assumir cantora. Cantora ainda foi mais difícil ainda, assim, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E esse perfeccionismo que você fala,
pra mim, soa muito também como falta dessa prática, né, social enquanto musicista. Eu só fui tocar na frente de outras pessoas na minha vida há 5 anos atrás. Eu nunca tinha tocado na frente de ninguém, né? E como eu sou canhota, então eu ia nos espaços, não tinha um violão de canhoto se eu não levasse o meu. E aí pra mim isso era uma desculpa perfeita pra eu não ter que tocar. Cara, Mesmo quando as pessoas falavam, mas você toca violão? Eu falava, não, mas eu não toco esse não violão. tem violão pra mim. E isso era uma desculpa pra que eu nunca me expusesse. Porque eu acho que, pelo menos pra mim, como mulher, o meu medo era ser vista como ingênua. Ai, muito ingênua, muito amadora, muito fofinha, muito... Uma coisa sempre menor, né? Sim. Assim como na literatura, parecia que a literatura de mulher era algo sempre menor. A música feita por uma mulher era sempre não tão boa. Sim. E de certa forma, de fato, tem uma coisa que é muito sociocultural nos homens, que é uma possibilidade de investir e ser especialista, né? A coisa da especialidade. E nós mulheres fomos propositalmente, né, uma construção sistêmica de colocar a gente em tantos papéis que é difícil você se tornar especialista numa coisa só. Sim, é difícil. E também eu acho que, eu vou falar mais pra mim, da minha experiência, mas é porque tem pouco exemplo. Eu acho que tem muito exemplo de mulher cantora ou mulher violonista. Mas, cara, pra mim, mulher percussionista é muito difícil. Quase não existe figura. Se tu olha, tipo, banda, 80% tem um baterista, um percussionista. Até 90% são homens. Então, como eu, mulher, eu posso virar percussionista se não existe essa figura pra mim. Existe pouco, existe a Lalan, a Simona Sou. E eu me dei conta que eu tava precisando me aproximar dessas figuras. Também pra dizer, é possível, cara. Essas mulheres já fizeram, Renata Rosa. E preciso mulher forte desse jeito também para criar essa inspiração para os outros, abrir o caminho. Mas é difícil, como tu pode virar uma coisa se não tem exemplo? Não tem mulher baixista também, super raro, compositor, produtora. É difícil, cara. E talvez não seja tão raro, mas elas estão no armário também. Sim, não mostra tanto trabalho, não... Ou esse trabalho não tá chegando até a gente, né? Também. Essa falta de distribuição e de divulgação desses trabalhos, né? Falta de apoio financeiro que faz com que esses trabalhos não cheguem até a gente. Mas essa questão da referência é muito louca, porque quando eu compunha, sei lá, quando eu comecei a compor lá com 15, 16, 17 anos, as minhas referências eram todas masculinas. Eu queria ser o Chico Buarque, eu queria ser o Caetano Veloso. E depois eu comecei, não, eu quero ser a Rita Lee, né? Eu quero ser a Ana Carolina, enfim, comecei a me inspirar em compositoras mulheres e isso faz muita diferença. Sim, se a gente não tem referencial, como que a gente vai até falar sobre os temas que a gente quer falar? É que vira uma coisa mais acessível também. Tipo, uma mulher fez, não é? Porque acaba que até agora o homem e a mulher têm realidade diferente, eu acho muito, muito importante, cara. É muito diferente a realidade e até os assuntos que a gente quer falar também. Sim. É muito recente a gente ouvir uma música, por exemplo, sobre menstruação, né? Sobre ciclo menstrual, sobre coisas que eu não quero ouvir uma composição que um homem fez sobre ciclo menstrual. Desculpa, eu não quero. Não me interessa, sabe? E até mesmo eu tinha colocado num poema meu, tipo, mulher que diz que Chico Buarque entende de mulher, não sabe o gosto que uma mulher tem. Porque, Chico é um ótimo compositor em eu lírico feminino, mas eu prefiro ouvir uma mulher. Sim. Ele não é uma mulher. Claro. Então tem um pouco dessa questão do lugar de fala e eu acho que muito do convívio com outras mulheres. Porque eu passei a vida inteira tendo aula de violão com homens e foi muito diferente a primeira vez que eu tive aula com uma mulher. Né? Isso me trouxe para um lugar de me apropriar do meu direito, né, de ser musicista e uma certa empatia, assim, uma certa cumplicidade que eu nunca tive com esses professores. E não é culpa deles, assim, eles não tinham recursos para me apoiar, mas eu mostrava as minhas músicas para eles e eles me olhavam com aquela cara tipo, isso é muito bobo, tem certeza que você não quer fazer outra coisa? E eu queria compor, e eles queriam me ensinar, tipo, sambas antigos, eu tava tipo, não é isso que eu quero. Mas é como se eles tivessem um direcionamento claro e eu que tivesse que me adaptar ao direcionamento deles. Não eles que, como professores,
fossem atender minha demanda como aluna. E eu acho super importante se conectar com o teu próprio caminho. O que é que tu quer realmente para tu, sem seguir a coisa do fulano. Vai criar a tua própria realidade, sabe? E ter coragem de chegar até essas mulheres, né? Lalan, quero estar lá com você. Cara, fulana, me ensina a fazer eu isso. me dei conta, é muito doido. Eu era fã de muitas mulheres, até mais do Nordeste do Brasil, tipo Isa, Renata Rosa, Alessandra Leão. E a vida fez que agora viraram minhas amigas, porque é muito acessível que há pouco tempo eu toquei com elas. E é porque isso, não vai acontecer o quê? No que eu mando mensagem que a pessoa não responde. Mas tenta, vai criar, então eu senti, quando eu toquei com elas, eu subi no palco, tipo, gente, como assim, que vergonha. E eu lembro da Renata que fala, se joga, vai, como tu vai aprender se não se joga? A gente tá te deixando um palco pra você, não fica focado no medo, fica focado na oportunidade que você tem de aprender mais. E foi um dos dias mais lindos da minha vida, porque eu subi um palco com as mulheres que eu estava admirando desde criança. Mas tem que ter essa coragem também. Tipo, cara, eu vou me aventurar, eu vou me vulnerabilizar e vou ir. Porque se fica no quartinho, pode ser a melhor percussionista, melhor cantor, mas se fica no quarto protegido, ninguém vai saber. E até quando você conta dessas experiências super marcantes, eu tenho certeza que talvez para você também tenha sido muito difícil receber esses feedbacks positivos, né? Esses elogios, tipo, nossa, você foi maravilhosa, você foi incrível. Mas aqui como assim? E parece que é da boca pra fora, né? Sim. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade de receber esses feedbacks quando uma mulher se aproxima de mim pra me elogiar. Eu vejo que é de coração, mas parece que não entra no meu corpo físico. Tipo, será mesmo? É mesmo? É porque eu acho que eu não sou a melhor percussionista do mundo. E eu nunca vou ser. E também eu toco música, percussão do Brasil, eu vou tocar no Brasil. Então, às vezes eu penso, porra, quem eu sou, né? Eu, francesa, vou tocar maracatu em Recife. Tem milhares de pessoas tocando maracatu. Mas é ver o que cada uma vai trazer de diferente. Eu trago uma francesa que toca maracatu aí, que vai tocar de um jeito e vai botar influência francesa, que eu sei que quando eu toco eu tenho, sei lá, eu acho que eu tenho uma energia, um sorriso na cara, então as pessoas não estão só ligadas no meu toque, porque eu faço igual o toque de muita gente, só que eu boto uma energia diferente, e a energia que é uma das coisas mais importantes, porque muitas pessoas que vão te ver, claro que vai ter musicista, vai ter compositor, mas o público muitas vezes não são pessoas que vão ouvir música e vão se conectar contigo, então é criar essa conexão com o público, criar o seu espacinho que vai e seu próprio universo musical, porque em muitos tipos de também. música nem essa perfeição técnica nem vai importar tanto. Claro que se uma pessoa quer ser um pianista, concertista, isso vai ser importante, mas se você quer fazer um trabalho autoral, um trabalho diferente, uma miscelânea, talvez isso não seja tão importante. Talvez a sua presença, né, são detalhes às vezes que pegam a gente no trabalho dos outros e que podem fazer parte do nosso trabalho também. Exatamente. Então eu queria encerrar assim, da gente passar algumas dicas assim para mulheres que ainda estejam no armário, que queiram assumir o seu trabalho como musicista, como a gente está fazendo, né, como a gente está nesse processo de assumir, né? Eu tô só lançando meu primeiro single agora. Você teve essa experiência que foi quase um batismo, né? Um amadrinhamento por várias mulheres que você admirava, que é super ritualístico, né? Super simbólico na sua carreira. Então, o que você diria para uma mulher que você percebesse que está passando por uma coisa parecida com a qual você já passou? O que você acha que ela pode fazer? Tem que tocar, cantar, compor, qualquer coisa, mas tem que fazer. E tem que se expor. Manda pra amiguinho, posta no Instagram, porque, cara, eu, por exemplo, fui contratada para esse show porque me viram tocar no Instagram. Eu já fui em vários shows, convidada em vários shows porque me viram tocar no Insta. E meu Insta é muito pequenino. Só que é isso, eu publiquei assim, sem pensar, eu vou encontrar um trabalho, mas, tipo, mostrando. E foi assim, então, publica, mostra, faz. Vai na rua, que a rua é a melhor escola do mundo, porque ninguém ficha, nenhum quer te ouvir, não vai parar, e é foda.
vai no bar para tocar, faz. A melhor coisa é faz. Porque se não faz, eu tinha muita vergonha de fazer em casa e tocar de nossa. Eu não sou, porque eu não estava me considerando percussionista. Eu falei, eu não sou, então não posso passar muito tempo do meu dia tocando. E não. Isso me leva a uma segunda dica que me lembra uma frase da Clarissa Pinkola Estes, né, que é tipo minha mestra da vida, que ela fala que como a gente está muito acostumada a doar nosso tempo para os outros, a gente tem que colocar o nosso sutiã de ferro quando a gente quer fazer a nossa arte. Ou seja, hoje eu não vou amamentar ninguém. Hoje o meu tempo tá para minha arte. Não importa se você é minha mãe, meu namorado, minha namorada, o padre, o papa, não importa quem você seja, esse tempo é só meu. E essa dificuldade que às vezes a gente tem de dedicar um tempo de qualidade para nossa arte. Não fazer arte em tempos roubados. É isso que a Clarissa fala. Criar um tempo que seja de qualidade para aquela arte, assim como a gente tem tempo para ouvir nossa melhor amiga, para cozinhar, para ficar no Insta, criar um tempo de qualidade para se dedicar, ser profissional com aquilo que você quer que seja profissional na sua vida. Isso é muito bom também. Outra coisa, você falou sobre se arriscar, eu falei sobre tempo. A terceira dica para mim é criar contato com outras musicistas. Mesmo que seja ser cara de pau, né? Mandar uma mensagem para uma musicista que você admira, porque primeiro, com certeza ela vai ficar feliz de receber um elogio e saber que você importa para ela. Em segundo, você pode conseguir várias coisas, né? Eu, por exemplo, quando convidei a Flaira para me dar aula de interpretação, ela nunca tinha feito isso. Mas eu falei, eu quero que seja você. E ela topou o desafio de fazer isso comigo porque ela sentiu que aquilo era uma inspiração para mim. Então, às vezes a pessoa nunca deu aula, mas ela pode te dar aula, né? Você pode fazer um acordo ali com ela e estar perto das suas referências é muito importante. E ter mulheres com quem trocar é muito importante, porque às vezes, por exemplo, eu falo por mim, as temáticas das minhas músicas, elas falam muito sobre a experiência de ser mulher. Então eu até compreendo que um homem não se toque muito por aquele tipo de música. Assim como eu não me tocaria sobre uma música que fala sobre ejaculação masculina, não sei. Então, ter um espaço de convívio, né? Seja presencial, seja virtual, participar de comunidades. Hoje em dia a gente tem tantos recursos, Clubhouse, o Instagram, o Facebook. Então, criar esses espaços de convívio até que seja frequente, sei lá, encontros semanais, mensais, quinzenais, para que você possa mostrar o seu trabalho, co-criar junto também, fazer collab, fazer feat, que é uma coisa muito do nosso tempo, né? E eu acho que a última dica, e você tem muita experiência nisso, né? Você até deu esse exemplo do seu Instagram, é começar pelo simples. Sim, cara, não comece a pensar, cara, eu tenho que fazer um vídeo com uma luz incrível, todo editado, com um microfone, não sei o quê. Cara, não, faz uma coisa com o celular, tipo, tranquilo. Até no início, mesmo se não é publicar, pra você gravar pra você. Tipo, todo dia, eu tô gravando uma musiquinha. Bota umas missão pequenina, pra não ser uma coisa insuportável. E cada vez vai crescer. Mas não precisa ser uma coisa gigante. Só de fazer, até pra mim, eu acho que aquelas que eu encontrei trabalho era vídeo de celular. Alguém me filmou quando eu tava tocando na rua. Então não preciso de produção incrível. Assim como a gente tá fazendo isso de uma forma informal, mas pelo menos a gente tá fazendo. E a gente podia fazer com uma luz gigante, com uma câmera, não sei o quê. E o máximo que pode acontecer é virar uma lembrança afetiva. Né? Eu tinha muito esse hábito de me filmar tocando e cantando. E hoje em dia eu agradeço por eu ter feito esses vídeos. Sim. Primeiro que eu consigo ver minha evolução. Cara, isso. Segundo que eu consigo ver coisas que sempre estiveram ali. Eu me entendo e me conheço melhor, né? Conheço mais a minha identidade por eu ter muito material gravado. O John Mayer falava isso, tipo, se filme todo dia. Se filme todo dia. E depois lance também, né? Sim. Se você puder, comece lançando. Eu tô falando muito mais no meu caso, né? Como compositora. Tipo, eu já queria lançar um single com uma banda, com não sei o que, não sei o que. Tipo, não, faça uma coisa voz e violão. Não tem orçamento, tipo, faz uma troca com alguém, sabe? Tipo, com um estúdio, com um home studio. Grave sua voz e violão, grave sua capela, sabe? Uma demo, qualquer coisa, pra que você tenha um material pra mostrar. Não, é isso mesmo. Me fez pensar numa última coisa que mudou muito também, é que não ter vergonha de tomar aula, por exemplo. Eu lembrei que quando eu fui chamada de percussionista, eu falei, quê? Sabe?
E eu falei, mas eu não sou tão bom de percussão de mão, eu não sou tão bom de bateria. Mas eu falava, poxa, então eu vou dizer toda a minha vida que eu não sou tão boa? Aí eu me dei conta, então, tá bom, eu não sou boa de bateria, eu não sou boa de tal coisa. Aí eu comecei a fazer aula. Porque como vai melhorar essas coisas? Faz aula, não tem vergonha de fazer aula. Exatamente. Porque... E às vezes as aulas, por exemplo, eu fui fazer 2 anos de teatro porque eu tinha muita timidez no palco. Então não precisa nem ser uma aula de música, mas uma aula de alguma coisa que você sinta que poderia fazer diferença no palco. E também porque a aula ajuda a ter um foco. Há uma constância. Porque toda semana, tipo, eu tô fazendo aula de Lu, e aí toda semana eu sei que 2 vezes por semana eu tenho essa aula. E eu tenho que estudar. Porque o meu professor tá esperando, eu não vou chegar cada aula sem ter feedback dessa pessoa. Isso, também. Então é um foco, porque ainda mais nesse período que todo mundo tá em lockdown, é difícil criar rotina, nova rotina. Então se tu tem alguém do exterior do tipo... Porque a gente é difícil às vezes fazer pra gente. Sim. Então se às vezes a gente faz pra outros, não é pra outro, mas com o outro, sim, ajuda. E se for possível também fazer aula com mulheres, assim. Cara. Porque isso é uma forma de girar a economia, né? De você pagar por uma mulher que tem um trabalho como musicista, e é uma forma também de encontrar espaços, às vezes, de maior acolhimento. Então, produzir com mulher, tocar com mulher, fazer aula com mulher, mudou a minha vida completamente. Cara, às vezes eu sei que tem a coisa financeira, que é uma questão, né? Mas pensa em fazer troca. Tipo, você me dá aula de violão e eu faço aula de escritura, aula de ou não sei o que, mas a troca é uma forma também de aprender. Sem ter esse peso financeiro, tipo, eu não tenho nenhuma condição financeira de fazer. Então, encontrou outro jeito? Sempre tem um jeito. Sim. É muito bom. E tirar essas músicas do papel, né? Tirar esse sonho do papel. Eu acho que é o que eu desejo para todas as mulheres musicistas nesse 8 de março, que a gente possa fazer a nossa arte, criar espaço na nossa rotina para a nossa arte. Muitas vezes são muitas emoções, são muitas lutas, são muitas demandas, mas cada vez eu me apercebo que a melhor forma para mim de militar hoje é fazer o meu trabalho, fazer aquilo que eu sei fazer de melhor no mundo. Isso me faz tão feliz. Isso chega a mais mulheres e pode empoderar também mais mulheres. Obrigada, Melissa.